A cultura é um direito. Conheça alguns projetos culturais que incentivamos. Kinross Paracatu. O vídeo da patrocinadora mostra diversas exposições artísticas, festivais, peças de teatro musicais, shows, palestras, festivais culturais, apresentações musicais, teatro, música, dança, literatura, integração. Para nós, além de um direito a ser assegurado, a cultura é um caminho possível para o desenvolvimento. Kinross Paracatu. Eu não posso deixar de quebrar o protocolo e dizer com imensa felicidade que eu volto a Paracatu. Essa cidade mora no meu coração já há muito tempo. No palco estão Jefferson da Fonseca e Geni Nunes. Jefferson é um homem branco de cabelos e barba grisalhos, usando uma camisa azul escuro e uma calça preta. A escritora Geni Nunes é uma mulher indígena de cabelos escuros e longos. Ela usa um óculos de hastes claras e veste um blazer branco sobre um vestido de listras azuis e brancas. Ambos estão sentados em poltronas brancas em frente a cartazes em tons de azul, com a logo do Sempre um Papo em preto. Por esse apoio, esse suporte que ela tem dado ao Sempre um Papo, eu trago o abraço do Afonso Borges, idealizador do Sempre um Papo, há quase 40 anos já. Então estou aqui também representando a Associação Cultural Sempre um Papo. Agradecer imensamente a Kinross, que por meio da Lei Rouanet, torna possível esse encontro. Paracatu de fato, eu transitei muito pelas cidades de nosso estado e Paracatu tem mesmo uma vocação e um diferencial enorme para esse acolhimento que acontece aqui nesse espaço, essa Casa de Cultura, que é um lugar que desde 2021 sempre me acolheu aqui com imenso carinho e é uma inspiração. Bom, eu quero apresentar aqui a minha ilustre parceira aqui desse espaço, a nossa convidada, a escritora, ativista indígena Geni Nunes. Ontem eu tive o privilégio de ter esse encontro pessoalmente com ela, né? Eu já a conhecia das redes sociais, já conhecia de vídeos e do livro, e ontem eu pude conhecê-la pessoalmente. E é de fato uma inspiração. De fato, uma inspiração. A gente conversou ainda um pouquinho hoje e há uma coerência no que escreve, no modo como troca, no afeto e também traz um abraço nas palavras, como em algum momento ontem ela nos disse lá na Biblioteca Pública Estadual. A Geni Nunes é ativista indígena guarani, psicóloga e escritora. Atualmente é pesquisadora de pós-doutorado no Instituto de Estudos Avançados na Universidade de São Paulo. Tem doutorado no programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas pela Universidade Federal de Santa Catarina, onde também cursou mestrado em Psicologia Social e graduação em Psicologia. É membro da Comissão de Direitos Humanos, do Conselho Federal de Psicologia e da Comissão Guarani e Virupa. Feliz por Enquanto, esse livro que está aqui comigo, é o segundo livro, né, da Geni, pela editora Planeta, após o best-seller Descolonizando Afetos, de 2023. E antes, Geni, da gente começar com uma série de perguntas e novas perguntas que eu tenho para você, né, aproveitando esse tempo dobrado, eu queria muito que você falasse sobre monocultura, que é uma das coisas que mais, talvez uma das coisas que mais tenha me atravessado na sua escrita. O entendimento que eu tenho é que na sua escrita há um cuidado muito grande em abrir para outras possibilidades
contradizendo, né, e de um modo muito generoso, a questão da monocultura, fazendo com que o leitor reflita sobre os riscos e sobre os males da monocultura. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso para esse início da nossa conversa. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela presença. Queria muito agradecer ao querido Afonso, que é um multiplicador de encontros, né? Agradecer a toda a equipe, a Joana, ao Jefferson, pela nossa segunda conversa hoje. Eu estou muito contente de estar aqui, é minha segunda vez na cidade. Da outra vez foi bem rapidinho, então estou contente em retornar. Eu tenho tido muita alegria de ter esses encontros presenciais, né? Até para partilhar um pouquinho com vocês que o meu primeiro livro adulto, que é o Descolonizando Afetos, ele sairia durante a pandemia. E aí eu falei com a editora para esperar um pouquinho. Eu queria muito que saísse logo, mas eu pensei, se for possível, espera um pouco, porque eu queria muito que o livro pudesse circular também nesses encontros presenciais, né? Que a gente pudesse ter a escuta, o abraço, essa troca presencial é muito importante para mim. Então, como o Jefferson trouxe, né? Eu sou ativista indígena e pesquisadora, psicóloga, e esses vários lugares aparecem muito na minha escrita também, né? Então, eu tenho uma pesquisa documental que eu faço nas cartas jesuíticas e tenho a escuta dos mais velhos, né, do nosso povo, como a base do meu pensamento. Então, o que eu tenho buscado fazer nos últimos anos é, de alguma maneira, pôr em diálogo, né, as perspectivas indígenas, em especial a do meu povo, em relação a aquilo que a sociedade dominante muitas vezes coloca como um único caminho, né? Como uma única perspectiva. Vocês estão me ouvindo bem? Que às vezes eu falo meio baixinho, vocês me avisam. Então eu tenho feito esse trabalho, e não só eu, né? Eu faço parte de uma luta, né? Que um movimento indígena historicamente há muito tempo tem lutado para justamente multiplicar as perspectivas e desmentir esses estereótipos que se tem sobre povos indígenas, que aparecem na educação, aparecem na mídia, né? Inclusive, queria saudar hoje, né, o Dia da Consciência Negra. Esse é a primeira vez, né? Esse é o primeiro momento em que esse feriado acontece de modo nacional, né? Então é um marco muito importante, né? Isso até aparece na minha pesquisa, que a gente tem cerca de 10 a 13, tem alguns pesquisadores que mudam um pouquinho isso, mas em relação aos feriados, os nacionais mesmo, né? A maioria deles é cristão. Então a gente vai ter os feriados, né, de Nossa Senhora, de Corpus Christi, vários outros. E eu estou falando isso também porque isso também tem a ver com monocultura, né? Então, imaginem o caos que seria, né, a reação que haveria de muitos grupos se houvesse um dia que homenageasse uma espiritualidade afro ou indígena de maneira nacional, né? Então, é até algo que a gente diz, que o próprio jeito dos feriados se instalarem ilustra essa monocultura, em que uma religião se torna a universal. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência na escola, em que os professores orientavam, né, que você tivesse, no momento de escrita, que você escrevesse o nome do Deus cristão com D maiúsculo e os outros deuses todos com D minúsculo. Então, havia, né, em muitas regiões ainda existe essa ideia de que ao utilizar a letra D maiúsculo, você diria que existe um verdadeiro e todos os demais falsos. Então, por isso também que é importante, né, essa conquista, né, do movimento negro em relação a um feriado que pauta as questões sociais de modo nacional,
e não apenas localizado como era antes, né? Alguns estados aderiam, outros não, né? Então é muito especial estar aqui hoje falando sobre esse tema justo nesse dia, né? Outro ponto que eu queria trazer, né, é de que atualmente no Brasil a gente tem cerca, né? Eu falo cerca porque esse número não é muito exato, mas seguramente mais de 300 povos no Brasil, povos indígenas. Mas antes da colonização, a gente tinha um número infinitamente maior, né, de línguas, de povos, de costumes. E com a chegada da colonização, houve um processo de violência muito grande e de imposição, tanto da língua, quanto da fé, quanto dos costumes. Às vezes a gente escuta assim, né? O índio de verdade é aquele que está pelado, pintado no meio do mato, né? E aí a gente diz o seguinte: primeiro que é crime se a pessoa andar pelada na rua, né? Então, esse é o primeiro ponto. O mato foi desmatado, boa parte dele, né? Então, o que a gente tem dito, né, é que nós temos a nossa presença contemporânea. Então, nos momentos que eu estou com as escolas, eu gosto de trazer esses exemplos e falar assim, né? Quem aqui chegou de caravela para essa aula, para esse encontro, né? Para dizer que se as pessoas brancas vão se transformando historicamente, culturalmente, as pessoas de outros grupos também, né? Então, pensar essas monoculturas é um jeito da gente questionar essa imposição de uma única língua, de uma única forma de ser no mundo, né? Até a Constituição de 88, nós éramos constrangidos como povos indígenas a ter que escolher. Ou você era indígena ou você era brasileiro. Ser brasileiro significava aderir a esse projeto de monocultura, né? E não falar suas línguas, não ter suas práticas culturais, não ter seus costumes particulares, né? Então a gente tem buscado afirmar, né, que o contrário da monocultura é a floresta, né? Então, a gente olha uma monocultura de milho, de soja, ela não permite a multiplicidade que a floresta traz, né? Então, é isso que a gente tem dito, né? O Ailton Krenak, ele tem uma expressão, né, que ele chama de ecossistema de línguas indígenas, para dizer que todas essas lutas são conectadas. Então, a luta pelo reflorestamento da terra é também pelo reflorestamento das línguas, dos costumes, né? Então, é um pouquinho por aí que eu tenho seguido. Eu vou tomar a liberdade aqui de ilustrar essa nossa conversa com um texto seu, um escrito que me tocou muito profundamente, que dá nome ao livro. Eu me perdi na página aqui. Olhem só a sensibilidade da nossa ilustre convidada aqui. É mais fácil ter expectativa de que irá amar por toda a vida que ter expectativa de amar bem hoje. É mais fácil ter expectativa de amar o sólido, o eterno e o imutável que conseguir amar o líquido, o temporal e o fluido. Até se promete amar o outro na dor e na doença. Quero ver é amar na liberdade. Até se promete amar o outro na exclusividade. Eu quero ver é amar na concomitância. Construir expectativas para um tempo distante pode não ser assim tão fácil. Mas desafiador mesmo não é querer ser feliz para sempre. É conseguir ser feliz por enquanto. E dentro desse texto, aí eu entro com uma pergunta que também tem me provocado muito ainda mais de ontem para hoje, que é como a gente poderia, Geni, numa reflexão de afeto, como seria possível coexistir mais respeitosamente na diversidade, nessa diversidade que você traz quando explica sobre monocultura? Seria possível, e como você pode nos ajudar a refletir sobre isso, né? Nessa concomitância, né?
como seria possível coexistir com mais respeito? Agradeço. O título do livro é uma brincadeira, né, com essas juras do Felizes para Sempre. O público acompanha a conversa, uma espectadora grava com o celular. E o tema do tempo tem sido central no meu trabalho nos últimos anos. Tanto que vocês já devem ter ouvido falar do julgamento do marco temporal, vocês já ouviram? Né, que está agora, ele tinha sido barrado no STF, mas agora segue em outras instâncias, né? E para mim é muito ilustrativo que o nome desse julgamento seja marco temporal, porque é em torno de um certo tempo que a violência contra nossos povos acontece. Então, quando eu falo aqui do tempo, eu quero voltar um pouquinho para dizer de onde eu parto, né? Porque um dos filósofos que eu estudo, que é o Platão, ele dizia o seguinte, que o tempo é a imitação móvel da eternidade. Então, o tempo seria uma cópia mal feita da eternidade. Tudo que é verdadeiro seria eterno. Então, aquilo que é imutável, fixo e estável é um valor a ser defendido, a ser buscado. O contrário disso, que seria o movimento, a não fixidez e o tempo, como o contrário da eternidade, aí ele rebaixa como algo inferior, né? Quando a gente olha para esse tipo de filosofia, a gente percebe que utilizar esses critérios, né, de eternidade, de imutabilidade e de fixidez é algo que desqualifica a própria vida, já que ela é justamente, né, algo que não é nem fixo, nem eterno e nem imutável. Então, quando eu trago essa questão do tempo, é para dizer que nós, povos indígenas, temos uma relação com o tempo que é de muito respeito. Então, a gente não acha que a vida é menos bonita, importante, porque ela muda, porque ela passa, ou porque ela é temporal, né? Então, nesse sentido, que pensar o vínculo amoroso como parte desse contexto é algo que tem me interessado muito. Então, dentro desses marcos legais, a gente vai ver que é super recente no Brasil que as pessoas tenham o direito, por exemplo, ao divórcio. Então, até a Constituição de 88, esse direito não estava posto, né? Então, se dizia o seguinte, que uma relação só era verdadeira e justa se ela fosse para sempre. Então, era impossível interromper esse vínculo. Ainda que tivesse violência, abuso, ainda que fosse uma relação muito distante de qualquer perspectiva de saúde, a única maneira de honrar esse compromisso era a eternidade, digamos, né? Até que a morte separe. Então, nessa minha pesquisa nas cartas jesuíticas, uma das passagens, né, que os missionários ficam muito incomodados é que eles diziam o seguinte: esses Guarani só ficam juntos quanto tempo querem. E ele achava isso um absurdo, né? Como alguém pode querer ter um vínculo afetivo, amoroso, sem ter de antemão uma promessa de eternidade, né? Então, para mim, interessa muito pensar que seja por um dia, ou seja pela vida toda, que isso aconteça pelo movimento daquele vínculo e não por uma promessa antecipada, né, que se faz. E como eu falei do Platão, eu vou ler um poema, então, que eu fiz de indireta para ele. Pode ser? Chama assim: Meu amor não é platônico. Se o planeta é a grande caverna, então celebro as minhas sombras. Se o crepúsculo se mostra para mim dessa maneira, não tenho por que ter a arrogância de acreditar que ele é imperfeito, que crepúsculo real é aquele que não vejo. Se vejo a beleza da aurora, não preciso acreditar que há outra ainda mais bonita que essa. Sua beleza me basta. A existência das árvores só comprova a existência das árvores. E a existência do vento só testifica que o vento existe.
Quem não está aqui, que não assine uma autoria invisível, pois aquilo que existe aqui e agora é mais bonito, vivo, cheiroso, gostoso que qualquer coisa que existe senão em propaganda. Não tem ideal de perfeição, de céu, de eternidade ou de vida futura que consiga ofuscar a beleza dessa vida e desse amor. A fé naquilo que não se vê pode até me ameaçar, pode barganhar, pode fazer o que for, que eu continuo acreditando no que é crível. Não preciso desse amor incrível, ideal e distante. Não quero um amor platônico. Quero um amor terrestre mesmo, bem mundano. Não acredito em sobrenatural, porque não há nada superior à natureza. Em volta da fogueira, eu escuto, conto e vivo nossas histórias. Meus amores não são platônicos, reconhecem as minhas sombras. O público aplaude. Eu vou pegar um gancho na sua leitura e trazer uma questão que atravessa o seu livro inteiro, que é a sua pontuação muito particular. Você tem um jeito muito singular de tratar os pontos finais. E aí, trazendo para essa nossa conversa, eu queria saber, e na sua vida, como é que você lida com esses pontos finais? Eu acho tão definitivo, né? O ponto final ali. Eu penso até que nas comunicações virtuais, quando alguém não costuma utilizar os pontos e aí usa, não sei se vocês sentem, parece haver um peso, né? Parece que dá um tom mais sério ali, né? Eu tenho tido, né, essa imensa alegria, né, de ser muito acompanhada pelo meu povo, né? Então, eu tenho uma paz em meio à guerra, né? Porque a gente vive num país extremamente violento, desigual, né? E não é possível ter uma paz diante disso, né? Mas, pensando em alguma serenidade em meio a isso tudo, algo que A plateia acompanha atentamente. Esse presente, né, que é ser acompanhada do meu povo, né? Na semana que vem, até vou partilhar com vocês, eu vou receber um prêmio. Eu já recebi outros antes, de ordem acadêmica e de outras pesquisas, mas esse é o mais especial da minha vida, esse prêmio, que é um prêmio que é dado pelas anciãs Guarani Kaiowá. E eu fico muito emocionada, realmente. O público aplaude. Porque eu penso que sem as mais velhas, né, dos nossos povos, a gente não existiria aqui agora, né? São elas que fazem a vida acontecer de alguma maneira potável ainda no mundo, né? Então, pensando nesses pontos finais, eu gosto muito de lembrar de Mestre Bispo, né, a quem eu dedico esse livro, né? Que ele tinha essa frase: ao invés de começo, meio e fim, começo, meio e começo. Então, é um pouquinho por aí que eu lido com os pontos finais. Ainda que por enquanto, Geni, é possível a gente falar de felicidade sem falar de amor? Nesses mundos possíveis, da concomitância, que é coexistir, as relações paralelas. É possível amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Eu sei que ao longo do livro, essas suas provocações mexem muito com seus leitores, e eu faço parte deles. Então, queria te ouvir um pouco sobre isso. Assim. É possível falar de felicidade sem falar de amor? E o amor em que grandeza, em que valor, em que lugar? Maravilha. Um dos convites do meu trabalho é para que a gente abra essas palavras, né? Então, assim, por muito tempo,
eu acreditei que a violência, a colonização, as opressões, elas eram sobre o mal, sobre aquilo que explicitamente se apresentava como algo ruim. E aí o que eu fui percebendo de maneira muito, muito avassaladora foi de que talvez a maior parte dessas violências se estruture justamente em nome do bem, em nome do amor, em nome do respeito, da família, da salvação. Então, a gente escuta, por exemplo, uma frase misógina, né? Que é assim, a fulana não se dá um respeito, né? Respeito é uma palavra bonita, importante, mas, nesse contexto, ela é utilizada como uma forma de constranger aquela pessoa, sem, no entanto, nomear de fato qual que é o incômodo. Porque talvez se nomear e se descrever, perde a força moral, né? Se a pessoa disser assim, olha, eu acho que eu tenho o direito de decidir o tamanho da roupa que uma pessoa usa. Não parece ser uma frase com a mesma força moral de fulano não se dá um respeito, né? Então, para mim tem sido bem interessante pensar outras formas de compreender essas palavras, né? Abrir essas palavras e ver o que elas significam. Então, se alguém chega e diz assim, eu quero uma relação com respeito, confiança, fidelidade e lealdade. Embora isso pareça dizer muito, diz muito pouco. Se a gente não abre essas palavras e vê que práticas estão subentendidas nesses termos, né? Então, por isso que eu gosto de pensar nessa abertura, né? Justamente você estava falando do ponto final, pensar, abrir essa palavra e ver se a gente concorda com a premissa que está posta ali naqueles termos, né? Então, eu tenho pensado um pouquinho por esse caminho e vou partilhar com vocês um poema que eu acho que dialoga um pouquinho com isso que você trouxe. Chama Poema em Linhas Tortas. Outra conversa com Álvaro de Campos. Mais do que te ver acertar, foi quando te vi se permitindo falhar que mais te admirei. Mais do que quando alcançou as notas, foi quando cantou desafinado que mais te admirei. E mesmo tropeçando, continuou dançando e não parou de dizer gaguejando. Quando não deu tanto mérito à vida em linha reta e riu de si, sendo ridículo e absurdo, quando perdeu as rodadas e não desistiu de jogar, há uma certa coragem que os erros têm que nenhum acerto jamais terá. E é sem atribuir tanta importância à possibilidade de falhar, sem atribuir tanta magnitude aos que os outros vão pensar. Se a gente tentar e não conseguir, é que se encontra alguma autenticidade. Farta de deuses e semideuses, eu me apaixono mesmo por gente. A plateia aplaude. Ontem, na nossa conversa, nós tínhamos uma plateia jovem, mas também tinha algumas pessoas da minha geração. Não tão velho assim, mas havia um grupo muito atento às reflexões que a Geni estava trazendo. E ontem, muito particularmente, Geni, eu percebi o interesse da plateia quando você trouxe uma reflexão sobre o sexo. Quando a gente estava falando, né? Porque Freud diz que a criança é o pai do homem, né? E me toca muito quando leio os escritos da Geni, que me parece que há uma adulta, né, em busca de liberdade, numa compreensão incrível de liberdade, andando de mãos. Diversos espectadores assistem atentamente. Que você dividisse, né, essa reflexão também com esse grupo aqui com a gente hoje. Com um ângulo lateral, a câmera revela Jefferson e Geni com um intérprete de Libras ao lado. O racismo traz, dois dos mais comuns são a infantilização e a animalização. A tutela passa muito por isso, né? Essa ideia de que tem alguém que sabe mais e melhor do que você mesmo sobre seu corpo, sua sexualidade, né? E vai te dizer o que fazer, como e quando, né? No caso dos nossos povos, havia essa categoria, né? Que era
menoridade social. Então, nossos povos eram equiparados às crianças do ponto de vista jurídico legal. Como se, e isso é algo que os mais velhos contam, né? Que para qualquer viagem que eles fizessem, tinha de obter uma autorização do Estado para poder estar em movimento, né? Então, a tutela e a infantilização passam muito por esse lugar, né? Por outro lado, na psicologia, na psicanálise, que são áreas das quais eu venho, né? Há também um impacto dessa questão, né? Então, o próprio Freud, né, no livro Totem Tabu, ele vai dizer que no desenvolvimento humano, nós indígenas seríamos a infância e a parte adulta seria o civilizado. Então, ele atribuía uma ideia de progresso, de desenvolvimento, a esse modelo civilizatório, né? O que a gente tem dito é que, embora a gente saiba que quando nos comparam com crianças, quando nos comparam com os demais bichos, isso é feito num tom ofensivo, a gente diz, é uma honra, né? Ser associado às crianças, os demais bichos, é algo que nos orgulha, não é motivo de vergonha ser associado a esses seres, embora a gente saiba qual que é a intenção, né? Mas pensando nessa questão de sexualidade, nessas cartas jesuíticas que eu estudo, né, há muitos trechos em que os missionários dizem, né, que os nossos ancestrais tinham uma sexualidade infantil. Por que eles diziam isso, né? Muitas dessas práticas que eles observavam eram práticas sexuais que não tinham como única finalidade a reprodução. Então, para eles, o sexo desenvolvido, o sexo verdadeiro, era exclusivamente aquele que tivesse como objetivo a reprodução. De modo que só por prazer parecia pouca coisa, né? Então, toda essa ideia que até hoje permanece de preliminar, né? Como se práticas sexuais não reprodutivas, de alguma maneira, fossem simplesmente uma prévia de algo que realmente importa, e não um espectro de sexualidade, de encontro, de contato, né? Então, esse é um ponto, né? A outra questão também que eu queria trazer, né, é de que o sexo, ele é muito associado, de novo, a uma dimensão mais animal, ao passo em que o amor é associado à civilização. Então, é como se as paixões, a sexualidade, fossem um lembrete de que a gente é bicho, ao passo em que o amor é uma forma de associar a alma, a evolução, ao progresso, né? Por outro lado, embora haja muita repressão, há uma certa, em falta de palavra melhor aqui, uma certa inveja em relação a isso tudo. Vou dar um exemplo. Não sei se aqui na região tem essa expressão assim, fizeram sexo selvagem, né? Eu acho muito interessante que ninguém diz assim, fizeram sexo civilizado como algo bacana, né? Parece que aquilo que é da ordem da evolução, do progresso da civilização, não parece tão excitante assim, né? Da mesma maneira, a gente vê nas músicas, né? Eu tô aqui lembrando agora de uma da Alcione, né? Você me vira a cabeça, você me faz perder o juízo, sou louco por você. Então tem toda uma série de referências, né? Em que, para você demonstrar esse vínculo, né? Esse interesse por alguém, você vai fazer uso daquilo que seria o rebaixamento, né? A gente estava até brincando ontem que dificilmente alguém tem essa frase, né? Sou louco por você, vai dizer sou normal por você, como um elogio romântico, né? Parece não ter tanto interesse assim. Então, essa divisão de mente e corpo, de razão e emoção, né? De amor e de sexo, é parte dessas monoculturas, né? Então, a gente tem pensado de que outra forma lidar com isso sem que seja tão cindido assim, né? Historicamente, a Lélia Gonzalez é uma autora que trabalha essa questão, né? De que há uma divisão também racializada desse debate, ou seja, por muito tempo, e ainda hoje acontece, né? A oficial, no geral, era uma mulher branca, enquanto que a outra seria
uma mulher não branca, ou uma pessoa trans, ou uma pessoa gorda, né? Alguém que de alguma maneira saísse desse hegemônico, né? Então, essa ideia de que existe alguém para amar e existe outra pessoa para transar faz parte de toda essa divisão, né? Que separa amor e sexo, que separa, inclusive, até pensando nesse Felizes para Sempre, a maior parte dos filmes românticos que termina, né, com um final feliz, eu acho que mudaria muito a história se o filme começasse com o casamento, ao invés de terminar com o casamento. Porque é uma ideia, né, romântica de que tudo finaliza bem. Quando a gente vai ter, por exemplo, isso aparece nas minhas pesquisas, né, de que é justamente a partir do casamento que essa dimensão sexual ela vai se tornando muito mais rara do que em fases como a do namoro, por exemplo, né? E daí algumas pessoas podem dizer, mas tem o trabalho, a rotina, isso desgasta, né? Mas não é um único fator, no sentido de que às vezes a mesma pessoa tem muito desejo sexual por outras pessoas e não por aquela com quem ela se relaciona. Então isso nos mostra que há uma certa armadilha nessas funções sociais, porque parece que se esposa é para amar, então essa dimensão sexual parece ser uma incoerência com amor e sexo, percebe? Então a gente vai vendo a complexidade, né, desse tema. Tem até uma pesquisa feita pela Miriam Goldenberg, que é uma antropóloga que pesquisa também esse debate, e ela fez muitas entrevistas com mulheres na posição de amante e mulheres na posição de oficial. E aí é muito impactante ver assim, os relatos, porque tanto as mulheres amantes quanto as mulheres esposas tinham uma certa inveja uma da outra, no sentido de que as amantes, várias delas, aspiravam em algum momento a alçar essa posição de oficial, especialmente em datas comemorativas e do impacto que as redes sociais têm também nessa vitrine dos relacionamentos, né? Ao passo em que as esposas diziam que a vida era um grande tédio de boletos e de burocracias, e essa dimensão mais do namoro, do encontro, era quase ausente, né, numa relação séria. Então a gente vai ver que essa separação, ela de alguma maneira empobrece a experiência tanto para aqueles que estão na dimensão do sexo, quanto para aqueles que estão nessa dimensão apenas do amor, né? Deu para acompanhar um pouquinho, gente? É uma pesquisa muito bacana, assim, da Miriam Goldenberg, né? E aí, para fechar essa questão da criança, né? Tem uma história no nosso povo, né? Que diz que em Anderu, que é uma dessas entidades criadoras, né? Ele gostava muito de brincar de peteca. Eu gosto muito dessa história porque, para mim, é muito acolhedor pensar num Deus que brinca, né? Então, pensar a brincadeira, o faz de conta, como algo que não é só de criança, mas algo que deveria ser de todas as idades, é algo que me interessa muito. Sempre um tabu falar de sexo, e quando a gente escuta com essa naturalidade, fica ainda melhor do que o que a gente conhece, não fica? Essa mesma autora escreve assim, né? A nossa Geni escreve em Chegue de mansinho, olha só. Chegue com cuidado nas minhas dores, elas vêm de muito antes de você. Faça o esforço de lembrar que histórias milenares de feridas coloniais não se iniciam nem terminam em você. Tente não me reduzir aos meus medos, isso também dói. Meu povo está em guerra, não estranhe a minha desconfiança. Não sou fria, egoísta ou indisponível emocionalmente, mas não te ensinarei meu pulo do gato. Eu te amo e te demonstrarei isso da melhor maneira que conseguir. E se isso for pouco, entendo sua partida, mas não me faça dizer mais do que consigo. Não me arranque palavras que não tenho. Prometer o que não posso e dar o que não tenho me fazem sentir roubado de mim.
eu sou forte, mas não queria usar minha força apenas para aguentar dor e sofrimento. Quero também ser forte para viver a alegria, a ternura, a serenidade. Em meio a tanta amargura, eu ainda estou aqui, tentando todo dia não repetir as violências que recebi. Pisa levinho no meu terreiro. Chega de mansinho nas minhas memórias. Me ajude a lembrar que as vozes estão erradas e que tenho o direito de amar e ser amada em paz. O público aplaude. Quando eu li esse texto, esse escrito, isso me atravessou sobremaneira na palavra respeito, que atravessa o seu livro inteiro. Eu fui repórter por muitos anos, por quase 30, e entrevistei muitos ativistas e participei de encontros muito duros muitas vezes. Algo que me chama a atenção sobremaneira na Geni é o ativismo de afeto que ela traz numa narrativa artesanal, talvez, num modo de dizer muito sincero, sem esconder a sua luta, sem omitir, né, as suas metas, sem omitir ali, né, esse poder de alcance, e faz isso e me flecha de modo avassalador. Queria mesmo te dizer isso. E dentro disso trago uma outra questão que também me provoca muito como leitor e como cineasta, que é, na arte sobremaneira, há sempre... Não é possível ser original, ser autoral, sem ser visceral, né? Quando a gente para pensar em originalidade, em autoralidade, a gente não fala, não conta, não escreve, não diz daquilo, pelo menos não devia, daquilo que não conhece profundamente ou daquilo que não tem dentro de você. E eu queria que você dividisse com a gente, Geni, como é que é se expor de modo tão natural como você faz, né, de um modo tão confessional, ainda que não seja 100% autobiográfico, né, mas você está dizendo de coisas que existem dentro de você. Como é que é se expor? Como é que é mostrar esse lado de dentro com tanta naturalidade? Agradeço. Eu gosto de pensar que o tempo, ele não muda só pelo amanhã, né? Também é possível, de alguma forma, mudar o que passou. Eu digo isso muito como psicóloga, no sentido de que, às vezes, quando a gente consegue contar uma história que passou de outra forma, isso modifica, de algum jeito, quem a gente é, como a gente está no mundo, né? Então, um dos efeitos desse processo todo, né, de colonização, é a questão da culpa, da vergonha e de uma série de tabus em relação a algo que nos compõe, né, que nos faz no mundo, e que tem trazido, né, esse tipo de encobrimento, muita violência, né? Então, às vezes se diz assim, porque se falar sobre liberdade sexual vai ser o caos, né? Vai ser um grande problema, mas o caos está na repressão e não no contrário, né? Então, poder falar disso sem esse medo é algo que eu gosto de trazer para a minha literatura, inclusive em variar o ponto de vista do eu lírico. Eu não gosto de escrever apenas da posição literária de alguém que se sabe certo, que tem certeza de que aquilo que está fazendo é a única coisa correta, né? Então eu gosto de experimentar também esses outros eu líricos que permitam a incerteza, a dúvida, o medo, porque isso nos constitui também, né? Então eu gosto muito de seguir, né, por esse caminho. O outro ponto também, né, é de que para mim não faz muito sentido, assim, eu sei que a ciência, né, hegemônica historicamente tem sido pautada por esse pressuposto de neutralidade, né? Então, supostamente, você tem um objeto de pesquisa e você é um sujeito neutro
que nem existe ali, né? Até lembro de uma frase da minha mãe, né? Que não é legal tirar o corpo fora, ela diz, né? Tem que estar implicado, né? Porque não existe um ponto de partida neutro, né? As próprias perguntas de pesquisa são também atravessadas por isso, né? Como, por exemplo, uma que há uma pseudo-pergunta, né, científica, que é essa do gene gay, né? Para além de todo o disparate científico que é esse tipo de pergunta, é também bastante ilustrativo que a pergunta não tenha sido qual que é o gene hétero. No sentido mesmo, né, de que parece haver uma curiosidade apenas naquilo que é dissidente. Então, no caso de pessoas que não são heterossexuais, por muito tempo na psicologia houve esse movimento, né? O que aconteceu de errado na sua vida para que hoje você tenha uma desobediência afetivo-sexual, né? O que aconteceu de errado para que você não obedeça tanto assim como deveria seu pai, seu marido, seu patrão, enfim, né? E no meu trabalho, eu gosto de pensar uma outra pergunta, que é assim: o que deu de errado na sua vida para que você aceitasse a monocultura de ser igual a todo mundo, né? Se tem algo que precisa ser explicado, é muito mais a norma do que a desobediência dela, né? Então, isso é algo que eu busco trazer no meu trabalho também, né? E aí eu vou aproveitar para partilhar com vocês, então, um outro poema. Estou lendo o livro quase todo aqui, né, gente? Uma espectadora assiste com atenção. Em silêncio, com receio de que, como num sonho, qualquer movimento ou som vai fazê-la sumir. Pisco de novo e continuam lá. Choro pelo presente dessa magia acontecer aqui para mim. Eu que sou tão falho e hipócrita, eu que tantas vezes fui mesquinho e mau, eu que tantas vezes caí, continuo abençoado pelo calor do sol e a beleza das árvores, que me permitem vê-las, mesmo eu não tendo mérito algum para isso, mesmo ninguém tendo. O público aplaude. Gente, eu não posso deixar de agradecer o nosso intérprete ali, o Alisson Andrade, com a gente tão lindamente, né? Desde o início aqui. Muito obrigado, Alisson. Muito obrigado mesmo. Olha só, no nosso modelo, eu tenho mais uma série de perguntas aqui, mas não posso, de modo algum, deixar de abrir para a plateia participar desse bate-papo, dessa conversa. Uma espectadora assume o microfone. Obrigada por estar aqui hoje. Eu sinto muito por quem não veio, sinto de verdade, porque para mim está sendo uma explosão aqui de pensamentos. Enquanto você estava falando dos seus livros, eu me peguei pensando assim, nossa, como eu gostaria de amanhã poder dedicar o meu tempo todo à leitura, né, desse livro ou de outras coisas que me preenchem tanto. E isso me remeteu diretamente a uma discussão atual, que é da escala 6x1 e da relação com o nosso tempo, né? Eu tenho feito algumas reflexões, e aí são de cunho pessoal mesmo, sobre o quanto eu tenho dedicado a minha vida a coisas que talvez não me preencham tanto, né? Ou talvez eu tenha que até que me perguntar o que deu errado para eu estar aceitando a monocultura assim, na minha vida. Mas eu queria ouvir um pouquinho de você isso. Eu acho que o tempo é uma preciosidade mesmo, e eu acho que a gente dedica muito, muito pouco tempo a pensar sobre ele. Eu sei que está sendo gravado, então, para registrar aqui, né? Pelo fim da escala 6x1. Eu agradeço muito, né? Pela questão, pelo seu tempo aqui comigo, conosco. Essa questão do trabalho, eu vou trazer um exemplo, assim, dos nossos povos, né? Um dos estereótipos mais comuns racistas, né, sobre povos indígenas é de que nós seríamos preguiçosos. Vocês já devem ter ouvido, talvez, né? Essa mentira, né, de que a escravização indígena teria sido substituída pela escravização das pessoas trazidas forçosamente de África,
quando a gente tem, né, dados e fontes, né, que mostram que essa escravização continua até hoje, ela nunca acabou, né? Então, esse é um ponto. Mas, para além disso, nossos povos sempre trabalharam, né? No sentido de plantação, de cultivo dos vínculos, as artes, né? E é muito interessante, a gente estava falando agora sobre essas separações, né? Nos nossos rituais, fala aqui do povo Guarani, mas isso também é presente em outros povos, é muito comum que num único ritual haja uma linguagem de muitas artes ao mesmo tempo. Então, a gente vai ter dança, vai ter música, vai ter os grafismos, vai ter a parte culinária. Então, no próprio ritual, já é uma maneira da gente não separar as linguagens, né? Mas, voltando a essa questão, nossos povos sempre trabalharam, mas me parece que o incômodo era de que a gente não queria, e não queremos ainda, trabalhar para a acumulação do lucro alheio. Então, se tinha uma inversão muito grande, que é de quem escravizava nossos povos, chamar quem foi escravizado de folgado, né? Então, é uma inversão muito perversa, né? Que, de certa forma, desloca, né, essa questão. Então, eu tenho lembrado muito, né, de um debate também que na lei de terras aparece, né, pensando em toda a luta que antecede, né, essa pauta de hoje, que nessa lei de terras se dizia o seguinte, que se deveria elevar o valor da terra ao máximo possível para que as pessoas negras, indígenas, não tivessem condições de comprar essas terras e, portanto, tivessem de ter como única possibilidade de sobrevivência a mão de obra do seu trabalho. Isso, somado às leis que impediam as pessoas negras e indígenas de terem educação formal, implicava ainda mais, eu não sei se aqui na região tem essa expressão, de trabalho braçal. Já ouviram, né? Que é justamente essa divisão de um trabalho que seria supostamente inferior e, portanto, deveria ser... O público acompanha do atentamente. que aquele trabalho que seria o intelectual, né? Então, toda essa hierarquia, né, ela já vem de muito tempo, né? E, de fato, parece ser esse movimento de que... Tem um verso na Bíblia que fala, né? E viverás do suor do rosto, né? Então, em alguns contextos, parece que o trabalho ele entra como um castigo que vai, de certa forma, limpar moralmente o humano. Então, você é castigado com o trabalho, né? E eu gosto de dizer assim, né, que esse verso do viverás com o suor do rosto, de que dá para a gente suar de outras formas, para além do trabalho. Mas, voltando, né, à sua questão, eu lembro muito de uma fala da nossa liderança Querechu Chapuru, que ela comenta, né, do quanto é comum nós indígenas escutarmos esse tipo de frase assim, o índio só quer saber de terra, sombra e água fresca. E aí ela responde, é pouca coisa? Talvez, né, se todo mundo tivesse direito a terra, sombra e água fresca, a gente não estivesse tão adoecido, né? Então, agradeço muito pela sua questão. O público aplaude. Uma espectadora fala ao microfone. Querida, só para agradecer mesmo a sua maneira delicada de falar de coisas tão grandiosas que puxou de dentro da gente, a maneira que você aborda a dor, as dores, a árvore que existe naquele momento, o hoje, o não para sempre, a impermanência da vida. Então, muito obrigada. Perdeu quem não está aqui de ser acrescentado com essa maneira clara e simples de falar da vida complexa, intensa e que a gente perde tempo não entendendo tudo isso. Muito obrigada, querida. Obrigada, querida.
sabe que eu fico pensando, né, que aquilo que é feito de modo espontâneo, né, que não é obrigado, forçado, é algo tão bonito e precioso, né? E eu sei que vocês não foram obrigados, não foram não, né? A estar aqui hoje, e isso é um presente tão bonito, eu acho que não só para agora, mas para tudo isso que a gente está falando, né? Você está com alguém em algum espaço por gosto, é talvez o único jeito, né, da gente honrar o nosso tempo aqui de vida, né? Então, muito obrigada. Antes da próxima pergunta, eu quero registrar a presença aqui do meu amigo e irmão Igor Diniz, secretário de Cultura e Turismo de Paracatu, com quem eu tive o prazer, em 2021, né, em construir a história de trazer na Fundação. Espectadoras acompanham. E essa troca toda, quero dizer, senhor secretário, que o senhor melhorou muito a minha vida. Viu? Muito obrigado. A espectadora faz uma nova pergunta. Que você falou, e eu acho importante a gente pensar também um pouquinho, que eu acho que a melhor forma de, muitas vezes, a gente ressignificar algumas coisas, principalmente do ponto de vista da monocultura e talvez do próprio processo das cartas jesuíticas, não sei, não li ainda, é você apagar um passado, é você apagar uma memória para que ela seja reconstruída sob um outro viés, né? Um viés de narrativa hegemônica, eurocêntrica, enfim. E eu também tenho pensado muito sobre isso, porque recentemente eu e a minha família, a gente tentou buscar a nossa árvore genealógica, que é indígena da parte da família da minha mãe, e realmente não foi possível. A gente não sabe o que aconteceu, ou de onde a gente realmente veio, ou de que povo, né? Enfim, não se é possível. E eu acho que isso não acontece só, né, com os povos indígenas, ou com os descendentes, né, perdão, dos povos indígenas, mas também com o povo africano, né? A gente está falando um pouquinho também da consciência negra, que eu acho que é um apagamento muito cruel, né, também. E aí eu queria te perguntar isso, né, como recontar, então, esse passado, né, para que ele se torne uma outra história agora. E uma outra pergunta que eu queria te fazer, aproveitando, do ponto de vista do seu povo, o que é o amor? Agradeço. Até pensei naquele migué que às vezes os professores fazem, que é assim, o importante são as perguntas. E bora. Mas assim, voltando, né, ao que você trouxe, eu queria trazer assim, né, de que até hoje é uma grande luta para que a gente consiga registrar os bebezinhos indígenas nos nomes dos povos. Hoje já não tem nenhum impedimento legal para isso, além, é claro, do preconceito, do racismo, do operador ali naquele momento. Mas antes da Constituição, a gente só podia registrar as crianças indígenas com nomes brasileiros, né? Que, de novo, tem essa origem. Então, eu imagino que a maior parte de vocês aqui, né, tenha sobrenome justamente de algum país da Europa, né? Seja Itália, Portugal, né? Ou algum país europeu. E isso não é à toa, né? É parte desse projeto que literalmente nos impedia de ter o direito ao próprio nome. Então você era obrigado a ter esse sobrenome, né? A Clélia Prestes, que é uma pesquisadora negra, psicóloga, né? Ela tem uma pesquisa especificamente sobre isso, no sentido de que muitas pessoas negras foram obrigadas a ter como sobrenome o dono de escravo dos seus antepassados. Então, o nome era um jeito de assinalar a posse, a propriedade dessas pessoas, como se demarcava a terra, os bois e outros seres, né? Então, que eu falei da animalização mais cedo, né? Então, ter o direito ao próprio nome é ter o direito à dignidade, né? A gente vai ver que outros grupos também têm essa pauta a partir de outras perspectivas, como, por exemplo, as pessoas trans, né? Que até muito recentemente era quase impossível que conseguissem, né, ter o direito ao próprio nome, né? Que parece ser algo tão
tão óbvio, né? No caso do povo guarani, a gente teve, nessas cartas jesuíticas, inclusive aparece, né, um ritual chamado de desbatismo guarani ou contrabatismo guarani. E o primeiro gesto desse ritual era do pajé ou dessa liderança espiritual, né, devolver o nosso nome em guarani, né? Então, esse movimento acontece já há muitos séculos nos nossos povos, da gente ter o direito à nossa especificidade, à nossa multiplicidade, a começar pelo próprio nome, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, o debate sobre o sincretismo, é algo que não dá para escapar da discussão em relação ao racismo, né? Porque, assim, trocas entre os povos sempre existiram, né? Entre o povo Kayapó, Chucuru, Tupinambá, Guarani, por aí segue. Só que o que existiu na colonização não foi simplesmente uma troca horizontal, né? Mas uma imposição violenta desses valores. Então, uma das estratégias, né, que os povos negros, quilombolas e indígenas tiveram foi de nomear as suas entidades com nomes de santos católicos, porque era, né, a única maneira de manter alguma parte que fosse desses cultos, né, dessa espiritualidade. Então tem havido também um movimento de dessincretização, no sentido de retornar os nomes dessas entidades para suas raízes, né, digamos assim. Então, aproveito para falar para vocês, né, que meu nome guarani é de Achucaretê, e é um nome que eu recebi, né, no nosso ritual, que a gente chama de Iemongaraí, que é um ritual que tem como referência seres não humanos, né? Então tem o do milho, tem da erva mate. Até falando da erva mate, bem brevemente contar um pouquinho para vocês dessa questão dos nomes, né? Em 1700, né, em torno dessa época, tem um registro, né? O público assiste atentamente. Missionários ali na região do Paraguai. Uma espectadora grava com o celular. Nomearam o mate como bebida do demônio. Como acontece muito usualmente, né? Quando tudo aquilo que não é autorreferente é do demônio, é dessa ordem, né? Só que daí eles começaram a tomar o mate, especialmente em regiões frias, né? Muito, muito gostoso assim tomar o mate. Quando eles começam a tomar o mate e isso se torna um hábito entre eles, aí eles renomeiam. Em vez de erva do demônio, se torna bebida dos jesuítas. Então, até hoje tem esse imaginário, né, de que o mate é do gaúcho, por exemplo, né? O mate é uma bebida tradicional guarani, né? Também é presente em outros povos, mas, de novo, né? Como parece ter uma repetição de apagar o nome originário, colocar um novo nome e aí vender como um produto da moda, como algo novo, né? A gente vai ver isso com vários debates, como a ideia do parto humanizado, da agroecologia, muitas vezes como se fosse algo que brotou do nada e não como se fosse uma prática já milenar, né, de muitos povos. Então, de fato, né, isso que você traz, esse apagamento, foi algo orquestrado pelo Estado brasileiro, né, um projeto não acidental de silenciar e apagar tudo aquilo que não fosse essa referência europeia. Eu lembro, inclusive, quando era criança, que às vezes tinha essa brincadeira, fulano tem um nome chique, né? Então, quanto mais europeu parecesse o nome, tanto maior a beleza daquele nome, né? Então, acho que isso aparece, né, de muitas formas. E aí, pensando em caminhos para isso, dentro da literatura indígena, a gente tem buscado muito contribuir para esses outros imaginários, inclusive pensando nas infâncias, né? Para que as crianças tenham outras perspectivas, assim. Então, algo que tem sido muito bonito acompanhar, que anos atrás, até lembro aqui de uma experiência que eu presenciei na terra indígena Guarani Morro dos Cavalos, lá em Santa Catarina, que veio uma
expedição de crianças não indígenas. Quando eles chegaram na aldeia, eles falaram assim: onde estão os índios? Não tem índio aqui, né? Muito porque eles chegavam com esse imaginário de que teria de estar nu e pintado, né? Então, pouco a pouco, por meio da literatura indígena, das conversas, das trocas, a gente, quando recebe as crianças agora, elas já têm feito outras perguntas, assim, de pensar qual que é o significado dessa pintura, né? Até teve um jovem, né, adolescente, que veio de São Paulo e ele falou, né? Eu, quando ando de metrô, né, vejo lá Jabaquara, Tucuruvi, próprio Tietê, né? Olhar para essas palavras e olhar de um jeito a reconhecer que são palavras indígenas que estão também dentro dessa língua portuguesa, né? Então, esse é um caminho que nós temos tido, assim, de trazer essa memória por meio das artes, né? Então, um pouquinho por aí. A gente certamente ficaria muito mais aqui, mas temos mais alguém? Alguma inscrição? Bom, infelizmente, chegamos ao final desse encontro. Eu quero imensamente agradecer a presença de todos vocês, o tempo de vocês aqui, né, dedicado a esse encontro. Dizer que tenho o privilégio de, no próximo sábado, dia 23, estar com a Help Martins aqui. A gente vai conversar sobre Estrada de Terra, Parede de Adobe, né, pela editora IP das Letras. Vai ser às 19 horas. Então, ajudem a divulgar. Muito obrigado pela sua presença, Help. Um prazer te conhecer. E, Geni, deixo as considerações finais para você, né, naturalmente. E com uma última questão, né? Você traz aqui uma provocação em cima do escrito sobre outros mundos possíveis. Eu acho que todos nós aqui gostaríamos de ouvir quais seriam 2 ou 3 outros mundos possíveis do seu ponto de vista, com essa travessia tão linda que você mostrou aqui para gente. Eu vou até aproveitar para essa questão do que é o amor, né, no nosso povo. A gente tem uma palavra que é Emboraiu, que é relacionada, né, a essa dimensão do amor. E a gente utiliza, dentro do povo guarani, o termo parente para além do humano, né? Então, as árvores são parentes, o rio também é nosso avô, né? Então, é entender que o amor, o carinho, ele vai além do humano e que a própria vida é uma companhia, né? Por isso que a gente tem essa relação com esses outros seres, que é muito menos sobre desenvolvimento e mais sobre o envolvimento que a gente tem, né, com esses outros seres. Então, é um pouquinho por aí que caminha a nossa relação amorosa. Queria muito agradecer ao Jefferson pela condução tão sensível, generosa. Dizer também, né, que a gente falou agora sobre apagamento, né, e eu queria finalizar, sem ponto final aqui, o nosso encontro, com uma frase em Guarani, né, que é parte de um canto, que a tradução aproximada é mais ou menos assim: que a gente continue brincando, né? Então é Erotori, Erotori. É facinho de gravar, acho que vocês vão conseguir lembrar, né? Quando estiver brincando um pouco, para continuar brincando. Obrigada, boa noite. Sobre uma mesa com decoração de Natal estão diversos exemplares dos diferentes volumes escritos por Geni. Geni autografa um livro. Geni recebe o público. Geni tira foto com os participantes da plateia. Geni recebe o público com abraços.
Geni abraça a produtora do Sempre um Papo.